Nessa sexta-feira, nessa prestação de contas, você falou também sobre a Beira-Rio. A obra que mostrou aí, a obra que deve terminar ainda no prazo antecipado, André, é isso? Você acha que vai acontecer? Está bem adiantado? O asfaltamento naquele trecho próximo da ponte no Rio Branco está bem avançado lá. O impasse que a gente tem no momento é aquela questão ali da Francisco Sassi, né? Que tem que cortar aquela curvinha do rio do outro lado para poder fazer a pista ali para não estrangular. Mas a questão da Beira-Rio, o lote 1 está bem avançado, né? O lote 2 e o lote 1 tem a mesma previsão de finalização, que é de novembro desse ano, porque o lote 2 é um trecho menor, né? Só que a obra está tão avançada que a gente quer muito, e aí, claro, depende do tempo, depende da empresa, mas a empresa tem sido super parceira, né? A gente quer entregar no 4 de agosto, lote 1, no aniversário da cidade. Não sei se vai ficar pronto até lá, se não ficar, a gente não vai inaugurar a obra inacabada. Mas a ideia é a gente entregar. Ou, no mais tardar, na pior das hipóteses, em novembro, entrega o lote 1 e 2, e na segunda quinzena agora de maio, a nossa meta é lançar a licitação do lote 3, que vai ali da ponte do Pilolo, né? Até o Chico Motos, prevendo também a extensão daquela ponte ali, Chico Motos, que é a Alois Petermann, em 30 metros. Então, a Beira-Rio vai passar por baixo. Então, Dom Joaquim, que sofreu tanto com a enchente de 2023, porque estrangulou naquela ponte, vai ter 30 metros a mais de vazão de água para a água não ficar represada no bairro e poder escoar sentido centro e Itajaí. O Rodrigo levantou uma situação aí num programa, não recordo qual foi o tempo, sobre o impacto no trânsito do Rio Branco. Vocês têm algum estudo a respeito disso, depois de entregue essa obra, nesse tempo aí que existe uma previsão a respeito do impacto? Qual é eu até vi outro dia o Blumen e o novo secretário. Blumer e o Emerson. Isso. Estava aqui na frente ontem. Exato. Naquela confusão que tinha ali no trânsito ali, né? No trânsito ali no outro posto. E eu sei que a equipe é muito técnica, que faz muito essa contagem, essa coisa. Existe um estudo sobre o impacto, né, o que isso vai ocasionar no trânsito do Rio Branco. Rodrigo disse que acha que vai dar Pelo menos no lote 1, porque a Beira-Rio ela vai terminar nessa ponte da tinturaria ali. Sim. Vai ter acesso a Ernesto Bianchini. Ernesto Bianchini já é uma rua... eu discordo de você. Eu acho que nem ali, nem lá. Eu acho que o que vai ter ali é a oportunidade do motorista de opção. O trânsito precisa de opção. Mas automaticamente isso desafoga. Eu acho que desafoga General Osório, né? Por isso mesmo. General Osório ali, que hoje tem um trânsito intenso, vai desafogar bastante. Olha só Exatamente. o que aconteceu quando fechou-se a ponte do Maluche. Não tinha opção. Aí você descarregava praticamente em cima aqui do terminal urbano. E da ponte estaiada. Exato. Quando você tem opção, você meio que... O cidadão, o motorista, ele se disciplina. Aí coloca no Waze e está tudo certo, né? O Waze vai te indicar a rota melhor. Então, eu discordo dessa tua análise, viu, Rodrigo? Respeito, mas eu discordo. Eu acho que o trânsito de Brusque vai fluir melhor. E é muito subjetivo, né, Delei? Por exemplo, a ponte Andréa Volkmann, as pessoas reclamam que ela é pouco utilizada, né? Então, se a Beira-Rio for muito utilizada, a nova Beira-Rio, isso é um ponto positivo, né? Então, quem vem do Rio Branco, e é claro, até vou dar uma ligada hoje para o Zirk, a prefeitana de Guabiruba, para a gente sentar, se possível, na semana que vem e bater o martelo no traçado ali da ligação Brusque-Guabiruba, que é algo que eu quero conversar com ele também. Pela Beira-Rio, né? Para os dois municípios levarem para o governador no dia 28, agora que ele vai estar aqui na ANF. A gente tem uma estimativa, né, de 20 milhões de reais essa obra, ligando Brusque e Guabiruba, né? Claro que tem que bater o martelo no traçado, e tem que alinhar com o prefeito da cidade vizinha aqui, né? E para poder fazer o custo efetivamente. E aí a gente vai aliviar o trânsito com esse novo acesso, porque a ideia é que ele saia de um lado, mais perto ou não, mas naquela região ali da Varginha, perto da Irmãos Horti, né? A ideia é que ele saia por ali da parte de Brusque. A Guabiruba ainda tem eles têm que definir onde é que acessa por lá. E o que isso vai aliviar do trânsito, hoje ali do Portal da Guabiruba, General Osório, Guarani, é um negócio absurdo, porque os veículos pesados, sobretudo, vão poder cortar tudo por ali, já pegar na frente da Irmãos Horti, acessar a Beira-Rio e vai embora, né? Então, é uma meta que a gente tem de entregar esse projeto para o governador e captar esse recurso. Eu ainda sonharia mais alto ainda. Diga. Enquanto você fala aí, eu ainda sonharia mais alto.
Junto com o ZIRC, eu teria uma ideia de jogar o Rio Branco lá para os adventistas, lá para o lado de Guabiruba. Né? É longe demais? Será? Jogar pra lá. Não abra mão no Rio Branco. O Rio Branco é um bairro especial. Aqui, Não, eu sei, mas eu digo, é sequência, Ernesto Bianchini até lá na família Hort, lá no Jonas, e ir para Guabiruba por ali, ainda que tem fazer uma ponte onde está aquela. Eu sei que ali não é. Ali sim. Fazer Onde tá uma a ponte Pêncil ali, né? fazer uma ponte, como é que é o nome daquela rua que corta ali? Eu já Qual? olhei. Qual? A da Cristalina, lá, da Ponte Da Pêncil? Cristalina. Tem uma rua que você sai do Rio Branco, pega essa rua e vai para Cristalina. Como é que é o nome da rua? Olha no Google Maps aí, ó. Faz favor, alguém, Rodrigo, você que. Rodrigo é mais rápido. Eu ainda faria. Eu gosto de viajar no Google Maps. Eu gosto, porque aí você aprende, você consegue entender mais o trânsito da tua cidade, né? E eu ainda seria mais ousado. Eu faria uma ligação por Guabiruba, lá para Cristalina, Botuverá, quer dizer, seria uma coisa regional, porque não se pensa muito. Lá é Ernesto Bianchini ainda. Mas aí depois para pegar a ponte para pegar, Ali é André Decker. pronto, isso aí, André Decker, que é uma rua de Brusque, né? Essa rua Ou é é de Guabiruba? De Guabiruba. Ah, é de Guabiruba? Do lado de lá. Ah, tá. É aquela que sai na empresa do Jonas, não? Depois do Jonas. Do lado de cá é a DJ042. Isso, que é a Cristalina. Isso, é ali perto da empresa do Jonas, Eu tive conversando com ele, uma vez eu fui visitar a empresa dele, ele falou que teria um trecho que seria bom para fazer uma ponte ali, perto da Sim, empresa dele até, não sim. seria tão lá em cima na Cristalina. Isso, tem essa ideia E também. parece que a distância também de uma margem para outra não seria tão grande, então o vão da ponte não encareceria. E me parece, se a memória não me trai agora, que até o dono do imóvel doaria aquela... Olha, porque claro, valoriza o imóvel dele, vai passar uma ponte, uma via no meio do terreno, né? Mas, enfim, é uma conversa que é super válida, né? Eu acho que essa ligação, aquela ponte Pêncil é algo que não é o ideal, né? E uma ponte ali, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que É que avançar. existe aí, pensando na questão mobilidade, é que também existe um acesso para Guabiruba. Tá lá o... E também essa é a ponte de arame, mas acontece que a questão, falando em mobilidade, é que já existe uma rua de chão, aí a questão de Guabiruba, que liga, que sai no Lajeado Que é Baixo. essa rua aí. Que é essa aqui, Que é o lado, Lajeado Baixo. a margem esquerda do rio. Isso. A margem esquerda do rio é Guabiruba. Existe um acesso já que sai no Lajeado Baixo por ali. Aí a questão da Prefeitura de Guabiruba é pavimentar. E nós estamos falando já de um outro acesso. É que, viu, André, eu sei que recurso, para tudo isso precisa de recurso. Sim. Tem que captar recurso. O orçamento do município é estrangulado. Você já tem folha de pagamento com o servidor e você tem... E cada vez mais me parece que a gestão municipal está diminuindo o recurso, né? Cada vez você tem que buscar financiamento, você tem que... enfim, não se tem mais nada a fundo perdido. Agora, mobilidade... Cidade que tem mobilidade, você tem crescimento econômico na cidade, né? Sim. Você tem empresas se instalando. Teve aqui agora recentemente o Guilherme Orix, falando das oportunidades que se pode olhar através da reforma tributária para os municípios. Aí ele falou, eu lembro bem da fala dele, que ele disse em relação a incentivo para a instalação de empresa. Mas você pode mudar o foco para incentivo relacionado ao aspecto financeiro para as empresas se instalarem, em relação à lei, né? E talvez esse seja mas uma empresa para se instalar em Brusque, seja fisicamente ou as que estão aqui aumentar ainda mais, precisa ter mobilidade. A cidade precisa ter alternativas de mobilidade. A logística é um fator determinante para o desenvolvimento econômico de qualquer cidade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das alças de acesso ali da Antônio Raio com a BR-101, a gente está falando puramente de desenvolvimento econômico. Não é só para a pessoa que quer ir para o litoral, passar um final de semana ou fazer alguma coisa, mas para as empresas que aqui estão ou para quem fornece para a população daqui ter chegar mais rápido, com estrada melhor, né? Então, a mobilidade é um ponto fundamental. Tanto é que, quando a gente pensa, por exemplo, numa beira-rio, a gente fala de canal extravasor, que seria até o principal efeito dela, né, para a água não entrar nos bairros e nas casas, mas também mobilidade. Então, pense que quando a beira-rio chegar, e a nossa meta até o final do ano que vem, ela chegar até o final, ali na ponte Aloysio Petermann, no Chico Motos, né, todo o trânsito da Avenida Dom Joaquim, boa parte dele vai ser desviado, né?
Porque vai ser muito mais rápido se passar a ponte, pegar a Beira-Rio e ir embora do que você ir pela Avenida Dom Joaquim, aquele trânsito que tem na entrada da Lagoa Dourada, tudo aquilo, a ideia é aliviar. E até falando em mobilidade, eu e o Deco a gente já teve com o governador em 2 oportunidades, e o que a gente conversou com ele? A ideia é a gente fazer todo aquele trecho da Cancha do Venzon, né, até a rótula da igreja de Dom Joaquim, fazer toda a revitalização. Então, o que a gente acordou com o governador? A prefeitura vai fazer o projeto, então, onde for possível terceira pista e onde for possível duplicar, para a gente dar uma vazão maior, principalmente ali do Venzon até a Lagoa Dourada, a terceira pista já ajudaria muito, né? E fazer toda a revitalização, o Estado vai executar essa obra e vai municipalizar esse trecho. Então, o Estado ele investe nessa estrutura e aí, com ela novinha em folha, entrega para o município, que depois vai passar a fazer a gestão. Vai usar o nosso... de asfalto de Brusque ali? A usina? A usina de asfalto? Então, depois do projeto pronto, a gente vai ver essa questão da capacidade dos custos, né? A gente sugeriu também que fosse repassado para a compra de insumo o recurso. Aí, claro, depende também do... Porque agora, quando mudou a TEV, né, que era uma forma de repasse para o convênio simplificado, tem que ver o que dá para fazer e o que não dá. Que é mais barato a gente fazer com a nossa usina, sem dúvida alguma, é. Agora, se o Estado pode repassar recurso para comprar asfalto, tem coisa que ele repassa só para executar a obra. Por exemplo, emenda parlamentar, eu não posso usar para comprar asfalto, eu só posso usar para contratar a obra toda, o pacote fechado. Então, a ideia é a gente fazer toda essa revitalização. Até porque esse trecho ali, de certa forma, o município já faz a manutenção, né? E hoje tem um problema, Valdomiro, porque, por exemplo, se tem um acidente naquele trecho, a nossa polícia aqui não pode ir. Não pode ir, tem que ser a rodoviária. Então, é ruim isso. A nossa guarda de trânsito não pode intervir. Até vai lá, espera, atende, né? Até melhora ali, ajuda no trânsito. Mas eu vejo assim como algo muito interessante, principalmente essa questão da terceira pista e duplicação onde possível, e revitalizar ela inteira, né? A gente até fez um recap ali na descida do Venzon, né? Mas de fato aquela via precisa, a ponte ali da Marmoraria também precisa ser duplicada, aquela ponte ali que tem logo depois da entrada da Ponte do Pilolo, tem uma pontezinha que vai antes de chegar ali no negócio do caldo de cana, sabe? Que inclusive uma vez cedeu ali, a prefeitura teve que esperar fazer uma autorização do governo do estado para poder intervir. Lembra disso? Para poder resolver o problema. Tem que fazer uma nova ponte e reformar a que já existe ali. Isso. Agora, como liderança da 1º de maio, quero falar como liderança aqui da 1º de maio. Diga. Essa liderança. Sou uma liderança, nasci aqui na 1º de maio. E já morei muito aqui na 1º de maio. Você morou em muitos lugares também, né? Em muitos lugares. Eu conheço muitos lugares. Eu já passei por muitos lugares. É um homem do mundo. Eu já passei, viu? Não, mas na 1º de maio é a alma mater Aqui dele. é a minha... Assim, eu tenho casa aqui, tenho... Enfim, mas tirando essa pequena brincadeira de lado, porque é com carinho que a gente fala aqui da 1º de maio, eu lembro que eu tive uma briga com o ex-secretário de obras aqui, porque ele disse que não dava para entrar na vala para limpar a vala. Você lembra? Então eu vou entrar na vala e vou ajudar a limpar a vala. Pronto. Né? Mas, enfim, já passou, já tem outra... Estão construindo estão investindo aqui nessa obra que certamente vai melhorar e vai acabar com essa situação de Vocês entraram no tubo lá? Eu ainda não. Alguém aqui entrou no tubo? Não entrei. O Anderson entrou. O Anderson entrou. O Lobo é corajoso. O Lobo é destemido. Destemido. Pergunta é o seguinte, você falou isso lá na sexta-feira, e a ideia de tornar a 1º de maio a Zambuja binário para melhorar o trânsito não é algo que se passa pela atual administração? Olha, a gente, antes de pensar qualquer intervenção, a gente tem que finalizar a obra, porque depois da obra da 1º de maio, a gente tem a obra da bacia da Henrique Hoffmann ali também, que ali recebe muita água. A gente está definindo o traçado ainda, né, batendo martelo no traçado, para contratar o projeto de uma nova ligação, que seria Antônio Raio até Poço Fundo ou Ponta Russa, naquela região ali, para ter essa opção alternativa, né? A 1º de maio. Então, dependendo de para onde a pessoa fosse, ela teria essa outra opção. No entanto, a gente ainda está nessa definição do traçado, por causa da questão da declividade, a gente tem a Chacaredite ali que vai ser respeitada naturalmente, né? Para poder efetivamente contratar o projeto e aí a gente ter um orçamento, né? Claro que isso não é para agora, nem para o ano que vem, mas o primeiro passo tem que ser dado em algum momento, né? Se hoje a Beira-Rio está sendo encaminhada para ser entregue, é porque lá atrás alguém pensou, captou recursos, fez projeto e tudo mais. Então a gente tem que sempre ir deixando isso pensando no futuro. Mas no passado, salvo engano, na gestão do Boca ou do Prudêncio, foi pensado alguma coisa essa questão do binário, né? O problema é que o cruzamento entre a 1º de maio e a Rua Zambuja não é tão perto, né?
Pega ali a Rua Nova Trento. Não, e é longe, tu pega a Rua Nova Trento, tu vai, aí tu chega lá. Então, ela tem que ser muito estudada. Eu acho que a construção de uma nova via seria uma opção, claro, teria um investimento diferente, o binário seria algo mais simples, né? Teria um investimento maior, mas que teria um efeito mais efetivo. Se você fizer uma nova via já duplicada, adaptada para uma capacidade grande, uma via mais larga, você vai conseguir absorver, porque eu concordo contigo, porque você tem, para fazer binário, você tem que ter contorno. Agora imagina, Adirley, tem o contorno ali, aquela rua, vamos lá, quais são os contornos que tem da Zambuja de Maio? Tem a Rua Nova Trento, que é longa, tem aquele contorno ali perto do Senai, que é um sobe e desce, tem a Guilherme Risto, eu acho que são contornos muito complexos para você fazer, entende? Para fazer talvez o mais curto é Tiradentes. E depois, tu vê, depois da Rua Nova Trento tem só lá no Boa Parada, né? Sim. Então, são todos curtos e longos. É verdade, é complicado. Não, são subida e descida e com curva, não é simples. Mas eu também vejo, eu tenho um outro olhar aqui para 1º de Maio, essa região da cidade, a questão do desenvolvimento. Você veja quantos edifícios se constroem aqui. Praticamente nenhum. Sabe? Quantos edifícios... Estagnou-se, né? Não tem. Essa região da cidade é uma espécie de preconceito com a região. Claro, essa questão das valas, que são muitas que temos aqui, os riachos, né? Tem isso. A questão montanhosa da região, ela é uma região mais complicada para isso, mas eu vejo, pelo que eu converso com os construtores, tem muito a ver com a questão mobilidade. Você tem só 2 alternativas, a Zambuja e 1º de Maio. Bom, 8h44, alguém quer fazer uma última colocação aí, Valdomiro? Eu queria ir um pouquinho mais a fundo em relação à nova via de acesso, né? Que é uma das propostas, né? A gente falou de 1º de Maio, mas é uma obra também de grande envergadura. O prefeito já falou a respeito lá naquela oportunidade, né? Mas até para a gente esmiuçar mais, né, prefeito? Porque eu lembro que alguém me perguntou, mas onde é que vai ser esse ponto de início dessa obra, via ligação da rodovia com Poço Fundo? Onde vai ser a interseção com a Já se tem uma ideia? Tem algumas ideias, né, Valdomiro? O ponto que pega ali é que a Chácara Edith é uma área muito grande. É muito grande. A gente ia pensar inicialmente em fazer o acesso ali perto do Parque das Esculturas. Sim. Naquela região ali, né? No entanto, a Chácara Edith fica ali, né? Então, a gente teria esse desafio, e se fosse contorná-la, a gente pegaria uma área de morro muito íngreme, que também encareceria a obra. E, tem uma área de preservação ambiental, vou fazer 100 metros depois uma intervenção que não vejo como mais adequado. Porque tem essa questão, né? Quanto mais íngreme, maior é o custo. Então, tem que tentar aproveitar uma região ali que tem uma intervenção menor. Então, se cogita ali na própria Henrique Hoffmann, aquela região, mas daí a gente teria que descartar essa nova via, o fluxo de veículos pesados, porque ali é uma área residencial. Tem algumas ideias, né? E claro que a gente quer avançar no melhor projeto em que relação tanto a custo, não só da obra, mas de desapropriação também, que é uma coisa desapropriar um barranco, outra coisa é desapropriar uma área plana, útil, né, com potencial construtivo. Então, tudo isso vai ser considerado. Mas a média dos projetos, quando a gente contrata, é de 90 a 120 dias para entrega. Então, a gente acredita que nesses 3, 4 meses a gente já tem, olha, o traçado vai ser esse, o valor vai ser esse, a gente vai fazer de tal forma. Que é o que o pessoal quer saber, né? Isso. Mas o que a gente anunciou foi esse nosso interesse em deixar isso encaminhado.